E aí, time, começando mais um vídeo do podcast Cruz do Maltino. Quem tá falando aqui é Digão, um forte abraço pra vocês aí. Bom, vamos falar sobre o Mauro César, né? O rei. Ele é o rei, né? É o rei da Frapress. É um jornalista aí que dessa vez falou um monte de asneira sem ter o conhecimento necessário e cabível a ser falado. E mais uma vez utilizou do amor pelo clube que ele tem para dar aquelas cutucadas ali em cima do Vasco da Gama. Vou fazer o seguinte, acompanhe o que ele falou, depois eu vou vir com alguns argumentos de outras pessoas, inclusive o próprio Campelo, que estava envolvido lá, né, no dia, na ação sobre o Maracanã, lá no passado, alguns anos atrás. Como resolver? A solução não tem, porque esse edital aí essa concessão provisória, ela deixa as brechas para o Vasco vai provavelmente conseguir na Justiça o direito de jogar no Maracanã quando ele quiser, tudo indica. Acho que aí entra aí uma questão que envolve o governo do Estado, né, e também os dois clubes, né, Fluminense e Flamengo, que fizeram um acordo que os deixa muito fragilizados. Eu acho que é bom lembrar que esse estádio horroroso lá que fizeram no lugar do verdadeiro Maracanã, né, custou uma fortuna, dinheiro público, então acho que o Vasco tem todo o direito de reivindicar, claro, mas existe um contexto que não pode ser ignorado. O estádio foi entregue primeiro para uma empresa, para um grupo de empresas encabeçado por uma delas, que era a Odebrecht, depois foi retirado da Odebrecht, aí o Fluminense e o Flamengo juntos assumiram o estádio, o que significa o quê? Assumir todas as despesas do estádio, não é só o gramado. O gramado, pagar seguro, os funcionários, luz, segurança, toda a manutenção, tudo isso os dois que estão assumindo. Aí veio a pandemia, o Maracanã não recebia público, não gerava receita. Quem tinha que bancar aquilo lá era o Estado, não, Fluminense e Flamengo. Se não fosse Fluminense e Flamengo, durante aqueles 2 anos quase, 1 ano e tanto sem jogo, com público, o contribuinte teria que ficar bancando aquilo ou o Maracanã ia ficar em ruínas. Porque você ia ter o campo de jogo, os vestiários preservados, as partidas acontecendo e tudo apodrecendo lá dentro. Porque se não colocasse dinheiro para fazer a manutenção, mas não estava usando, mas a lâmpada queima, você tem que limpar, você tem que manter tudo funcionando. Você não pode. Os funcionários você tem que pagar, manda embora todo mundo, você vai ter que manter aquilo ali. E os dois seguraram a onda tirando dinheiro de outras fontes de receita para bancar o estádio. E o Vasco, em momento algum, quis jogar durante a pandemia no estádio do Maracanã. Claro, não tinha público. Aí agora, quando tem o potencial, depois de uma volta, após 3 anos, encontrando o Maracanã contra o Palmeiras, que é o campeão brasileiro, né, um time importante no momento importante da sua história. Há uma amizade das torcidas organizadas que se espalha pelas torcidas no geral. Então é um jogo tranquilo, não tem briga, não tem confusão. É um jogo bom para ir, porque o cara sabe que vai ser um clima pacífico. Agora eu quero o Maracanã. Mas não queria o Maracanã lá atrás. Por que o Vasco não foi atrás do Fluminense? Deixa eu dividir com você esse prejuízo aí. Eu quero jogar também aí uma vez ou outra e eu ajudo vocês a pagar, porque o Maracanã é de todos nós, né? O Maracanã é do Rio de Janeiro, o Vasco é o Rio de Janeiro. Não, o Vasco ficou em São Januário. Então é muito conveniente. Bom, como vocês puderam ver, é um cara que não tem conhecimento nenhum. Vamos lá. Primeiro, o Vasco solicitou, tem mais de 20 dias para poder jogar contra o Palmeiras. Ignorado simplesmente pela diretoria do timeco dele, esse time ridículo aí de história, não tem nada, arrogante, tanto é que tantos times aí já tentou bater de frente com eles aí, mas o sistema é foda. Vamos lá, isso daí é um ponto, né? Tentou entrar em contato, entrou em contato e ficaram segurando, até que entrou na justiça, o Mauro César. Busca a informação correta, cara, para de passar vergonha e passar fake news perante o público que te assiste, né? Outra, o Vasco, quando vai jogar no Maracanã, ele simplesmente paga. Ele paga, cara. Ele paga para poder jogar no Maracanã. Ele não tá ali pegando caridade, pedindo favor para poder jogar no Maracanã. Entendeu? Ele paga para poder jogar no Maracanã. Isso daí é outro ponto que você deveria, no mínimo, se informar e parar de falar essa monte de besteira que você tá falando aí diante do Vasco da Gama. Beleza? Esse aspecto de ser hoje uma empresa, não que Flamengo e Fluminense sejam entidades sem fins lucrativos, a gente deve falar, que bonitinho, não é isso. Mas é claro que o fato de agora ser uma empresa, isso muda também. Porque quais são as intenções? Não sei. Aí o dirigente da 777 fala, eu tenho um plano para o estádio. Ontem eu liguei para uma pessoa que trabalha numa empresa que cuida de gramado de futebol, perguntei, vem cá, que plano pode ser? Ele falou, cara, só se for gramado sintético, porque não tem plano. É a humanidade, a tecnologia, a natureza. A grama precisa de um descanso. Ela não aguenta ali os jogadores 2, 3 jogos seguidos. Mas antigamente Fluminense, Flamengo, Botafogo, o Vasco jogava lá, também o América jogava. A preliminar, a gente era outro futebol. Mas era outro futebol, o gramado não havia. Os gramados do passado eram ruins. Essa é a grande diferença. Hoje a gente cobra um gramado melhor. A gente falou que o mundo mudou em uma série de questões comportamentais, não há tolerância com certos absurdos que antes eram aceitos.
Um deles, uma proporção muito mais importante, óbvio, é o gramado. O gramado era ruim. A gente lembra, por que surgiu aquela história? Goleiro é posição tão difícil que onde ele joga nem nasce grama. Nasce grama sim, mas antigamente não nascia porque o cara ficava em pé ali e aquilo não era tratado. Não, tinha que jogar de joelheira porque... Exato, para não se ralar todo, porque aquele pedaço da pequena área, ele ficava ali, o cara estava pisando ali o tempo todo, a grama ia embora. E ninguém cuidava daquilo ali. Hoje não, hoje se cuida. Então, mudou e muito. Você pega até vamos pegar a Premier League, que é a excelência do futebol entre campeonatos nacionais. Veja lá como são os gramados da Premier League e pegam qualquer imagem do YouTube do futebol dos anos 70, 80, antes da Premier League. Os gramados da Inglaterra eram lamaçais e jogava-se bola ali. Bola então, aérea, bola... E mudou tudo. Então, hoje, a grama ela precisa de um descanso e mesmo na Copa do Mundo você não tem no estádio de Copa do Mundo jogo toda hora. Por quê? Do evento da FIFA, de fato, não tem grama artificial e o Fluminense também tem o direito de querer jogar na grama natural, que, aliás, na Premier League não é aceito gramado artificial, né? Na Inglaterra há, em divisões menores, não na Premier League. Então, se o Arsenal jogar contra um time da 5ª divisão, como já jogou uma vez com o Sutton United lá, que é um time pequeno lá de Londres, o gramado é artificial. Lá, o Arsenal vai lá e joga, mas a Copa da Inglaterra. Se esse time, no milagre qualquer, chega na Premier League um dia, ele tem que botar um gramado natural, porque aquele gramado não vai ser aceito. Então, eu acho que os dois lados têm argumentos, mas eu acho que não dá para esquecer que durante um bom tempo o Vasco, sendo SAF ou não, nunca quis o Maracanã. Ele só quer o Maracanã na hora boa. A melhor definição que eu vi sobre isso foi de um amigo tricolor, torcedor do Fluminense, o Lauro Aires. Ele escreveu o seguinte na rede social. O Vasco, eu não vou falar as marcas, evidentemente, o Vasco é aquele cara que vai no churrasco, leva uma caixa de cerveja barata e quer beber só da boa, que os outros levaram. Tem muito isso. Sabe? Não é isso? Todo mundo, tem que levar aquela cerveja X. Tá? O cara, beleza, marca tal. Todo mundo leva aquela melhor, né? Mais caro. Levava malte 90. Que não tem mais. Não tem mais. O cara levava malte 90, que o pessoal chamava de malte nojenta. Exato. Aí leva malte 90. E, na hora mistura ali, né? E bebe também da boa. No final, vai ficar só dele, todo mundo já tá meio mamado mesmo, vai tomar aquela porcaria. Parecendo o churrasco do Daniel Aleluia. O atacante, ele falou assim, Vamp, não pega a carne agora não, que os boca nervosa. Isso. E aí, quer comer... Deixa eles botar a carne bem dura, eles vão mastigar tanto. O maxilar vai sair, a cerveja vai ser a pior que tem. Segura. Segura. Não come, bebe nada. Então é a mesma coisa. Daqui a pouco melhora, né? Reinaldo não fazia. Reinaldo Aleluia. Então é assim, o Vasco ele tá querendo só ir na boa. Aí alega que quer participar agora da concessão. Ok, aí é uma outra discussão. Mas essa questão de, durante esse tempo todo, o Fluminense e o Flamengo, isso é um fato, não é uma opinião, gente. Os dois assumiram o estádio. Agora, eu acho também, ao mesmo tempo, que esse imbróglio nunca vai acabar, porque é um estádio erguido com dinheiro público, e aí é claro que o Vasco tem o direito. Eu acho estranho que ninguém nunca reivindicou o Engenhão. Tudo bem que o Maracanã, o local, o estádio é outro, né? Tem aquela tradição toda, o nome Maracanã, mas o Engenhão foi erguido com dinheiro público, foi reformado também para os Jogos de 2016. Houve uma época... tantas reformas, né? Entre outras, o Botafogo paga um aluguel barato lá, o estádio está com o Botafogo, já tocou a grama, também tem um dono hoje, né? Ou seja, tem uma pessoa que é dona do Botafogo, que se utiliza do equipamento erguido com dinheiro do contribuinte. Não vejo nenhuma grande contrapartida para a sociedade em troca disso, o pagamento de um aluguel é pouco. É muito pouco e ninguém reivindica. E houve um momento lá atrás, antes do Botafogo virar SAF, que os presidentes do Botafogo e do Flamengo brigavam, os dois já saíram, não era o Landim, nem era o do César, que é o atual, eram outros. E o Flamengo não tinha estádio para jogar e não jogava lá porque os dois não se entendiam. E era bom para o Botafogo e o Flamengo jogar lá porque só tinha jogo do Botafogo, aguentava o jogo de mais um time, que geraria receita, né, de aluguel do estádio, estacionamento, etc. E o estádio ele dava prejuízo para o Botafogo. Porque não é um estádio barato também você fazer a manutenção. Acho curioso isso. O Vasco nunca quis brigar pelo Engenhão. Eu também quero jogar no Engenhão. Mas o Engenhão não é tão grande como o Maracanã. Gente, 45 mil lugares. O São Januário hoje comporta no máximo 20 mil. É mais que o dobro da capacidade do campo do Vasco. Ou seja, exato. O estádio do Palmeiras cabe isso. Do Corinthians um pouco mais do que isso. Olha, então, São Januário, o Maracanã por que e o Engenhão não dá 10 quilômetros de... Dá? É bem perto. Acho que é 7, 8 quilômetros do Maracanã até o Engenhão. E o São Januário é mais perto ainda. Então, tem a linha do trem em frente. Então, assim, não é complicado. A estação para em frente ao estádio do Engenhão. Agora, a questão é que o Maracanã está virando um bote de uma disputa que eu não consigo realmente identificar. Claro que vai ficar vindo troca de farpas, mas eu acho que está passando da hora. Aí no caso específico do Flamengo, o Fluminense, não sei se teria condições hoje pela questão financeira, bater o martelo e parar de ficar só usando essa história de estádio como cortina de fumaça em alguns momentos. Quando surge algum problema qualquer, o Flamengo vaza alguma coisa que vai construir estádio, aí causa uma instabilidade que o governo também não quer que o Flamengo saia do Maracanã. Claro. Se o Flamengo sair do Maracanã, acabou, amigo. Pode esquecer. Pode acontecer algo como o Pacaembu, como Pacaembu. Mais ou menos, a não ser que haja como vai acontecer no Pacaembu, um grupo privado, mas é evidente que é outra história. Mas eu acho que o Flamengo precisa resolver a vida dele. Vai ter que chegar uma hora, vai ter realmente que partir para construir seu estádio.
seja lá como for, da maneira que for. E aí existem várias discussões sobre maneiras de arrecadar dinheiro para isso. Tem até a questão do banco. O Flamengo tem o patrocínio do banco e tem essa possibilidade de ter uma sociedade com o banco. E isso pode gerar uma injeção de muito dinheiro no clube e utilizar-se. E a ideia do clube, se esse projeto for adiante, é não usar esse dinheiro para o time de futebol, e sim para algo mais concreto, digamos, que poderia ser o estádio, ou buscar uma parceria próxima do que o Santos está fazendo, o Palmeiras já fez. O Flamengo tem que buscar esses caminhos para ter um estádio que não seja apenas um estádio de futebol, mas um centro de entretenimento, que tenha atividades 365 dias no ano, que gere receita. O local lá do gasômetro é muito bom, onde já foi especulado. Tem que comprar, negocia, compra, desata esses nós e parte para a briga. Vai para fazer um estádio, porque vai ficar a vida inteira nisso. Isso não vai mudar. Agora, quem estiver no poder no governo do Estado tem que pensar também no seguinte: caberia ao político de plantão, o governador que está lá de plantão, tentar encontrar um meio termo. Porque corre o risco, de fato, o Maracanã virar um elefante branco. Porque o Fluminense jogando sozinho, acho que não vai ter demanda para isso. É só olhar as médias de público. Agora aumentaram que o time está numa ótima fase. E o Vasco não vai abandonar São Januário, gente. O Vasco quer o quê? Ele quer ter 2 estádios? Para o Vasco, na minha visão, é interessante assim. Eu quero participar do Maracanã porque eu tenho uma torcida muito grande. Em momentos específicos, eu quero um estádio maior. Mas para o dia a dia, eu me viro muito bem com o São Januário. O Vasco jogando contra o ABC no jogo da Copa do Brasil que caiu, não precisa ser Maracanã, São Januário está muito bom. O Vasco vai jogar com Goiás, está muito bom jogar no estádio de São Januário. Agora o Vasco com Palmeiras, no momento está voltando à Série A, o Palmeiras é o campeão brasileiro, aí eu quero jogar no Maracanã. Amanhã o Vasco com Corinthians, no momento bom no campeonato, pode interessar jogar no Maracanã. Então o Vasco está querendo uma coisa que é muito conveniente, me parece. Eu mantenho o meu estádio, jogo aqui sempre, mas eu tenho ali a minha casa de praia para fazer o meu fim de semana interessante. E quem mantém a casa de praia? Fluminense e Flamengo. Ficou ali bancando, ele só tem um estádio. Então não me parece também uma relação muito legal, não. Sabe? Acho que está faltando justamente um entendimento que seja razoável para todos. E o Flamengo deveria, acho que mais do que nunca, começar a pensar seriamente numa solução. E o Fluminense também, desde que tenha condições para isso. Aí não sei se juntos fazem o estádio, separado, aí já é outra história. Vocês viram, né? Viram. Repararam direitinho. Quando é pra falar de futebol, pá, o cara é até legal. Mas quando se trata de Flamengo, né? Quando bota Flamengo no meio, esse cara vira. Você vê até a fisionomia dele, a forma de falar, o tom de fala. Uma coisa que eu posso falar pro Mauro César, claro que esse vídeo provavelmente não vai chegar a ele, mas o que eu posso falar é que quando ele é imparcial, ele é um ótimo jornalista. Mas quando ele pega o amor do clube dele, que ele tem uma tatuagem estampada na perna, né? E tá lá. Aí já viu, né? Começa a falar um monte de coisa. Por que esse cara não buscou informações de todos os lados? E não só buscou informação diante lá do Flamengo, onde que ele tem certamente os conchavos dele, os informantes dele. Aí lá eles vão falar o que eles quiserem, o bem entenderem, para que ele possa absorver essa informação e repassar para a rapaziada. A Jovem Pan, onde que ele trabalha, é um grande canal, um canal de grande demanda de pessoas assistindo ali o Jovem Pan Esporte. Então, tendo ele ali falando, juntamente com até o Pilhado também, que é outro cara que é da Flapresa aí também, quando se trata de Flamengo, ele vira um outro cara. Mas enfim, dessa vez ele não falou tanta besteira. Mas já o Mauro César, mais uma vez, falando asneira, uma atrás da outra. Então agora eu vou botar aqui quem estava lá no dia, agradecer aqui até o Thiago Fontes, onde que ele teve essa exclusiva ontem, pediu autorização, ele autorizou. Então aqui, ó, o Campelo que estava envolvido, ele começou a jogar isso aí no ventilador também. Então confere o que o Campelo falou e depois tem um outro depoimento interessante para vocês verem. Bom, eu quero primeiro te dizer que essa história que tem sido contada de que o Vasco não teve interesse, de que o Vasco não quis participar da gestão do Maracanã, é a mais absoluta mentira. Na ocasião em que o Estado pensou em fazer a concessão, nós conversamos com o pessoal do Flamengo, eu pessoalmente conversei com o BAP, o Carlos Fonseca, na ocasião, foi a uma reunião com o pessoal do Flamengo e a gente tinha total interesse em participar da gestão. Entretanto, o Flamengo queria ser o gestor, queria ser o único responsável pela gestão e queria que o Vasco participasse apenas como carona. E obviamente que eu não aceitei essa condição. Conversei com o então presidente do Fluminense na ocasião, que na tentativa de que nós, Vasco, Fluminense, Botafogo, nos opuséssemos a essa situação da entrega do Maracanã para o Flamengo, pelo então governador do estado, que sabidamente é um flamenguista e que queria desde sempre entregar o Maracanã para o Flamengo. E então nós conversamos com o presidente do Fluminense, conversamos com o presidente do Botafogo. O presidente do Fluminense na ocasião disse que não queria fazer nada em conjunto, que iria apresentar uma proposta
exclusiva do Fluminense. E isso ele conversou com a gente num dia à noite, e no dia seguinte ele estava de mãos dadas com o Flamengo apresentando uma proposta em conjunto. Então isso que se fala não é verdade. E outra balela que tem se falado por aí é de que o Flamengo gastou 100 milhões, que fez manutenção, que isso e aquilo. É muito fácil contabilizar o que foi gasto. Por que eles não apresentam o que eles ganharam em cima do Maracanã, que foi um estádio reformado a um custo superior a R$1 bilhão e que foi entregue ao Flamengo e ao Fluminense. O Fluminense na carona, né, o Flamengo mandando, mas que foi entregue para que eles pudessem usufruir desse patrimônio e transformar isso em recurso. Basta olhar os balanços do Flamengo e ver como as receitas de publicidade, de marketing, de bilheteria aumentaram depois que o Maracanã passou a ser administrado por eles. Então, isso é conversa para boi dormir. Mas, eles falam de 100 milhões. São 100 milhões gastos em mais ou menos 4 anos e meio. Se você dividir isso, você vai ver que dá um gasto de 1.900.000 mais ou menos por mês. Divididos por 2 clubes, dá 900 e poucos mil por mês. Então isso é facilmente pago com a receita dos jogos. Facilmente pago. Ou você acha que São Januário também não tem manutenção? Quanto é que você acha que se arrecada com publicidade pelo estádio? Quanto é que se arrecada com aluguel de camarotes? Isso faz parte do business. Se não fosse lucrativo, eles não iriam estar brigando para ficar lá. Arrumavam outro estádio, construir o estádio deles. Primeiro, Maracanã é o principal palco do futebol brasileiro. O maior templo do futebol brasileiro é o Maracanã. É um estádio que constantemente está em reformas. É um estádio que no ano passado passou por 2 manutenções de gramado. 2, hein? 2. Só em 2022. Teve um período longo aí de pausa de atividades no gramado do Maracanã, que foi o período da Copa do Mundo até o início do Campeonato Carioca. Teve só o jogo do Zico lá no fim do ano, mas que não exige tanto do gramado assim. E o gramado tá sempre ruim. O Rio de Janeiro não parece ser uma cidade de condições climáticas severas, terríveis, pro gramado, neve. Não é. Desculpa, mas não é. Sim, eu já começo a questionar fortemente a competência dos atuais administradores do Maracanã, do tal do consórcio. Eu começo a questionar a competência deles para manter o gramado num padrão minimamente aceitável. Ah, então a solução é o gramado sintético. Olha o que o Botafogo fez com o Nilton Santos. Eu não sei. Não é que necessariamente tenha que trocar para o gramado sintético. Mas manter o gramado que está lá, seja natural, sintético, misto, o que for, manter esse gramado minimamente decente. Porque antes de qualquer coisa, antes de ser uma arena para shows, eventos e tudo mais, o Maracanã é um estádio de futebol. Então o que tem que estar bom é a grama. Primeiro de tudo é a grama. E assim, esse consórcio arrecada bastante. Com os jogos do Flamengo, do Fluminense e agora eventualmente do Vasco. Me desculpa, não me parece ser falta de dinheiro o problema. O gramado do Maracanã está em boas condições. Eu acho que antes de você discutir a quantidade de jogos, e eu entendo que existe um ponto aí, claro, se você tiver uma sobrecarga do gramado, tudo bem, isso pode trazer problemas. Mas antes de qualquer coisa, mesmo em períodos de pausa, mesmo com manutenção, mesmo com troca de gramado, com um monte de coisa que já tentaram nos últimos tempos e que custaram muito, porque quem pagou isso foi o contribuinte do Rio de Janeiro, o gramado continua uma porcaria. Então antes do consórcio chegar e se defender, não é porque tem muito jogo, os clubes, a população do Rio de Janeiro, o governo do estado, tem que chegar pro consórcio e falar, escuta, mas e você aí? Qual é a tua parte nessa história? Você vai ficar só botando desculpa? Você vai ficar só reclamando da vida? E você vai fazer o quê pra manutenção do gramado? Me mostra o trabalho, me mostra o cronograma, me mostra o planejamento, me mostra os profissionais capacitados para isso, como é que isso está sendo feito? Me mostra, porque não adianta ficar só terceirizando culpa. O consórcio não tem culpa de nada, o gramado é dele. Quem cuida do gramado é ele, ou quem deveria cuidar, porque eu não sei se está cuidando.